Sigmund Freud dizia: somos feitos para amar e sermos amados. Mas também dizia: o eu não é senhor em sua própria casa. Essas duas frases, quando colocadas lado a lado, constroem uma dor silenciosa da vida humana. Nós desejamos o amor, mas muitas vezes nos relacionamos a partir de nossas feridas, não da nossa essência. Ou seja, amamos com medo, nos entregamos com cautela, sentimos com desconfiança. A solidão emocional não é falta de companhia, é falta de vínculo interno. A pessoa está junto, mas não está conectada, está presente no corpo, mas ausente na alma. É como se houvesse um vidro invisível entre o sujeito e o mundo. Ele vê, ele participa, ele interage, mas não se afeta, não se deixa tocar. Quando a dor emocional é grande, o psiquismo faz aquilo que é necessário para sobreviver. E muitas vezes, sobreviver significa não sentir. A pessoa aprende cedo, na infância, na adolescência, em uma relação traumática que sentir dói. Então ela se adapta. Ela aprende a amar sem se expor, aprende a falar sem se revelar, aprende a estar com o outro sem se deixar tocar. Isso não é falta de amor, isso é medo. Medo de ser rejeitado, ser abandonado, ser colocado em segundo plano, ser comparado, ser insuficiente, ser visto de verdade. Porque ser visto de verdade para muita gente é ser vulnerável. E vulnerabilidade para quem já foi ferido parece uma sentença. A construção da armadura. Então, o sujeito cria uma casca, uma blindagem psíquica. O Winnicott chamava isso de falso self. Um eu socialmente eficiente, educado, coerente, funcional, mas emocionalmente exilado. Às vezes essa pessoa ri, conversa, trabalha, se relaciona, posta fotos sorrindo, mas por dentro está em silêncio. Não aquele silêncio que acalma, mas aquele silêncio que isola. A armadura protege, mas a mesma armadura que protege impede o toque. E quando o toque não acontece, não há encontro. Quando o encontro não acontece, não há vínculo. E onde não há vínculo, nasce a solidão. A pior de todas, a solidão ao lado de alguém. A solidão como consequência da proteção. As pessoas imaginam que solidão é ausência, mas solidão profunda é presença sem acesso. É estar junto, mas inacessível. É o outro te tocar, mas você não sentir. É o outro tentar te alcançar e você se esconder sem nem perceber. Não é escolha consciente, é defesa inconsciente. E o mais trágico, a pessoa acha que está se protegendo, mas na verdade está se exilando de si mesma. Quando a relação se transforma em distância, é aí que surge o paradoxo. A pessoa quer ser amada, mas tem medo da experiência do amor. Quer ser vista, mas teme ser percebida. Quer proximidade, mas se contrai no momento em que ela acontece. Então fica presa num ciclo, deseja o encontro, teme o encontro, evita o encontro, sofre pela ausência do encontro. Essa é a solidão emocional. Não é o outro que se afasta, é o eu que se tranca. Caso clínico. No consultório, eu atendi um paciente de 34 anos, um homem admirado no trabalho, inteligente, articulado. Externamente, tudo parecia no lugar. Aquela imagem de estabilidade que socialmente chamamos de estar bem. Mas, emocionalmente, ele estava esvaziado.
Ele me disse uma frase que ficou na minha mente por dias, pela precisão da dor contida nela. Eu durmo com ela, mas acordo sozinho dentro de mim. Essa frase descreve uma das experiências psíquicas mais dolorosas: a solidão acompanhada. Eles tinham rotina, tomavam café juntos, saíam aos finais de semana, tinham fotos, planos, diálogos práticos, decisões compartilhadas, mas não havia encontro afetivo, não havia a entrega de si, não havia presença emocional. E é importante dizer, ele amava essa mulher, mas ele tinha pavor de ser rejeitado. Então, para não correr o risco de perder o amor, ele fazia justamente aquilo que destruía o amor, não aparecia por completo. Ele mostrava apenas aquilo que julgava aceitável, bonito, estável. Seu lado equilibrado, seu lado controlado, seu lado fácil de amar. Mas o que sustenta vínculo real não é o que temos de bonito, é o que temos de verdadeiro. A lógica da proteção. Ele havia aprendido lá atrás, na infância, que sentir demais era perigoso, que mostrar dor era fraqueza, que precisar do outro era humilhação. Então ele se adestrou emocionalmente. Não choro, não peço, não digo, não dependo, não me mostro. Mas, ao não se mostrar, ele também não se deixa encontrar. E algo muito importante precisa ser dito aqui. A vulnerabilidade é o caminho do amor. A defesa é o caminho da solidão. A solidão não vinha do outro. A dor dele não era que a companheira não o amava. Ela o amava, ela estava lá. Ela queria o vínculo. A dor dele era que ele não conseguia permitir que o amor o tocasse. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente exilado dentro de si. E então o que ele sentia? Vazio. Um vazio silencioso, não barulhento, não trágico. Aquele tipo de vazio que vai corroendo a sentido dia após dia. A frase-chave. Eu disse a ele: a solidão não começa quando o outro se afasta. A solidão começa quando você se retira de si. Ele ficou em silêncio e chorou pela primeira vez em muitos anos, não porque estava fraco, mas porque pela primeira vez ele estava presente. A solidão começa dentro. A solidão emocional não começa quando alguém vai embora. Ela começa muito antes disso, de forma silenciosa, quase imperceptível. A solidão começa quando você se abandona para permanecer em uma relação. Quando, para não perder o outro, você perde a si mesmo. Esse processo é sutil. Primeiro, você deixa de dizer o que sente. Depois deixa de dizer o que precisa. Depois começa a engolir palavras, a silenciar angústias, a disfarçar dores, a esconder seu cansaço, a diminuir seus sonhos para caber no campo emocional do outro. E aos poucos você vai se apagando. Não de uma vez, mas aos poucos, milímetro por milímetro de alma. Você vai aprendendo a viver por adaptação, não por autenticidade. E o que acontece quando alguém se adapta demais? Ele se retira de si, e quando o sujeito se retira de si, algo muito sério acontece. Ele fica fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. O corpo permanece, mas o eu vai embora. É por isso que algumas pessoas dizem: eu não sei mais quem eu sou, eu sinto que estou vivendo no modo automático. Eu estou aqui, mas não estou aqui, porque há um descompasso entre o vivo, o viver e o sentir. A vida continua acontecendo, mas o sujeito deixou de habitá-la. Por que fazemos isso? Porque em algum momento a experiência de ser nós mesmos foi vivida como dolorosa.
Talvez você tenha falado demais e foi silenciado. Talvez tenha amado demais e foi ferido. Talvez tenha mostrado sua sensibilidade e foi ridicularizado. Talvez tenha pedido ajuda e foi ignorado. Então você aprendeu: para não doer, eu não posso sentir. Para não perder, eu preciso me esconder. Para ser amado, eu preciso me moldar. É assim que nasce o afastamento de si, não por falta de amor pelo outro, mas por medo de viver o próprio amor em sua forma inteira. Quando você se abandona internamente, nenhuma companhia externa te salva, porque não importa quem esteja do seu lado, se você não está do seu próprio lado. Você pode estar em um relacionamento, pode estar casado, pode ter família, amigos, filhos, companhia diária, e ainda assim sentir uma solidão que ninguém consegue alcançar. Porque essa solidão não é uma solidão de presença, é uma solidão de profundidade. É a solidão de quem não se encontra dentro de si. A solidão emocional não é um vazio deixado pelo outro, é um vazio deixado por nós, quando nos afastamos de quem somos, para sermos aceitos, amados, mantidos. E a cura começa exatamente aqui: voltar. Voltar para o corpo, voltar para o sentir, voltar para a verdade, voltar para a própria alma. Sem isso, não há amor que preencha, porque você não está presente para recebê-lo. Relação tampão, quando o outro vira fuga de si. Existem relações que não nascem para o encontro, nascem para o alívio. A pessoa não está ali porque encontrou o outro, mas porque encontrou um lugar para não sentir o que acontece dentro dela. A relação vira um tampão emocional, uma distração, uma anestesia, uma forma de preencher o silêncio onde a própria dor grita. Não é amor, é fuga. Não é vínculo, é remendo. Não é presença, é ocupação de espaço. Quando alguém se relaciona para não olhar para si, a relação se transforma em companhia sem intimidade, troca sem profundidade, presença sem encontro. É estar junto, mas não tocar. É amar, mas sem abrir a porta. É dividir a cama, mas dormir em mundos separados. Porque estar acompanhado não significa estar acessível. E muitos se aproximam não para amar, mas para não ter que ouvir o próprio vazio. O outro como analgésico. A pessoa usa o outro para se distrair de si, para não pensar, para não lembrar, para não sentir a ferida antiga que ainda pulsa. Mas tudo aquilo que você tenta calar no silêncio, mais cedo ou mais tarde cobra a presença. O amor não cura quando ele é usado como fuga. Ele apenas adianta a dor. E quando o outro percebe que está sendo usado como anestesia, a relação começa a se desintegrar por dentro. O risco da relação tampão é devastador. Você não se encontra, o outro não te encontra, ninguém se encontra. Dois vazios tentando se abraçar. No final, não é o outro que te abandona, é você que nunca esteve lá. A cura. A cura começa quando você tem coragem de voltar para o seu silêncio, de olhar para o que dói, de escutar o que você tem evitado há anos. E quando você decide voltar para si, antes de tentar voltar para alguém. Porque a intimidade verdadeira não acontece quando dois corpos se tocam. Acontece quando duas almas estão disponíveis. E ninguém está disponível quando está fugindo de si mesmo. Respire, você não precisa se esconder mais. Quando você se encontra, o amor deixa de ser fuga e se torna encontro.